Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ezequiel, capítulo de número 33. Ezequiel, capítulo de número 33. Se você puder se colocar de pé, por favor, em reverência à palavra de Deus. Ezequiel, capítulo 33. Nós vamos ler os versículos de 1 a 20. E nós vamos estar falando sobre o juízo de Deus nesta noite. Vamos falar sobre o juízo do nosso Deus. Ezequiel, capítulo 33, versos 1 até o versículo de número 20. Se você tem a Bíblia Trinitariana, está na página 928. Ezequiel, capítulo 33, a partir do versículo 1. A palavra de Deus diz: E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo, e dize-lhes: Quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos, e o constituir por seu atalaia, e, vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta, e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o alcançar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas, se quando o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, porém o seu sangue requererei da mão do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca, e lhe anunciará da minha parte. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para dissuadir ao ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, porém o seu sangue eu o requererei da tua mão. Mas, se advertires o ímpio do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel: assim falais vós, dizendo: visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como viveremos então? Dize-lhes: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois, por que razão morrerei, ó casa de Israel? Tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo: a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão, e quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela no dia em que se converter da sua impiedade. Nem o justo poderá viver pela sua justiça no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar a iniquidade, não virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade, que pratica, ele morrerá. Quando eu também disser ao ímpio: certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e praticar juízo e justiça, restituindo esse ímpio o penhor, indenizando o que furtou, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá. De todos os seus pecados que cometeu, não se terá memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Todavia os filhos do teu povo dizem: não é justo o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é justo. Desviando-se o justo da sua justiça e praticando iniquidade, morrerá nela. E convertendo-se o ímpio da sua impiedade e praticando juízo e justiça,
ele viverá por eles. Todavia, vós dizeis: não é justo o caminho do Senhor. Julgar-vos-ei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. O juízo de Deus. Vamos orar, pedir que Deus nos abençoe. Santo Deus e Pai, estamos diante da Tua bendita palavra, desejamos que esta venha nos instruir, que esta venha chamar a nossa atenção e que possamos ser obedientes. Cuida de nós, Senhor, que o Teu Santo Espírito esteja falando a cada coração, suprindo cada necessidade espiritual. Oramos na dependência do Senhor e que toda honra e glória seja dado ao Senhor. No nome de Jesus, amém. Podeis assentar? O juízo de Deus. Deus designou Ezequiel para ser um atalaia, para advertir a nação quanto às orientações de Deus. Na posição de atalaia, ele cumpriu perfeitamente o que Deus pediu para ele falar. Ele não se calou. Tem um dito popular que diz que quem cala, consente. E diante dessa colocação, nossa responsabilidade diante daqueles que não conhecem a Cristo aumenta ainda mais, porque nós não podemos nos calar. Quando consentimos, nós concordamos com a maneira com que as pessoas estão vivendo e também não estamos importando para onde elas estão indo. Nós não estamos preocupados com a posição delas diante de Deus quando nós nos consentimos. O texto que nós acabamos de ler nos fala dos atalaias. E atalaia é aquele que vigia, um sentinela, aquele que avisa do inimigo. Este é o atalaia. E como atalaias de Cristo, precisamos avisar o mundo do eterno inimigo que eles têm, que é o inferno. O inferno é o eterno inimigo do ser humano. E nós precisamos ser bons atalaias. Segundo o texto, existem dois tipos de atalaias: aqueles que avisam e os que não avisam. E o que nós precisamos entender é que aqueles que não avisam irá receber o juízo, sendo que o sangue dos que não foram avisados será requerido da sua mão. E depois que fomos salvos, todos nós passamos a ser atalaias, responsáveis para com a mensagem de boas novas para com aqueles que não a conhecem. Então Deus quer a nossa fidelidade diante desta grande responsabilidade. Aquele que não for fiel perante esta responsabilidade, o juízo de Deus se cumprirá e grande peso ficará sobre ele. O sangue daqueles que nós não avisamos serão requeridos das nossas mãos. Aqui está uma grande responsabilidade e o juízo de Deus virá. Nós vamos ver então 3 situações em que o juízo do Senhor será aplicado. Em primeiro lugar, juízo sobre os que ficam em silêncio. O versículo 6 do texto que nós lemos diz assim: mas se quando o atalaia vir que vem a espada, e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, então a espada vier, e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, porém o seu sangue requererei da mão do atalaia. Está acontecendo algo muito grave nos dias de hoje, onde igrejas não se preocupam em anunciar Jesus como Salvador. As igrejas estão preocupadas com N coisas, principalmente com coisas deste mundo, mas não estão preocupadas com coisas eternas, com coisas celestiais. E nossos parentes e vizinhos, eles estão morrendo sem salvação, porque nós não temos falado de Cristo a eles. Nós ficamos naquela, aquele velho jargão, né? De que santo de casa não faz milagre. E aí nós nos acomodamos. Nós nos acomodamos e pensamos assim: não, tem que ser outra pessoa para falar de Jesus para eles. Eu lembro que nos últimos dias de vida da minha avó, e ela estava sendo cuidada pelos meus pais, estava na casa dos meus pais, eu tive a oportunidade, Deus me deu o privilégio
de sair daqui de Goiânia, e foi num período de férias, e ir lá conversar com a minha avó a respeito de salvação. Eu poderia pensar assim, a minha avó, ela ficou numa certa tradição por toda a sua vida. Por mais de 80 anos, ela ficou naquela tradição. Quem sou eu para chegar nela e falar de Jesus para ela? Ela não vai me dar ouvidos? Ela não vai me respeitar? E olha só, ela me ouviu muito bem. E ela aceitou o que eu falei para ela. E ela recebeu Jesus como Salvador. Então, irmãos, nós não podemos perder a oportunidade. Nós temos que ser estes atalaias que Deus quer que nós sejamos. E devido à violência e à criminalidade excessiva, a nossa mente está direcionada a nos preocuparmos somente com a nossa vida, nos esquecendo de que existem pessoas que precisam ouvir do Evangelho que salva. Esta é a maior missão que nós temos na face dessa terra. Por isso que a evangelização dos perdidos está em primeiro lugar. O mundo está condicionando o ser humano a terem vidas totalmente independentes de outras pessoas. E Romanos capítulo 10, versículo 14, nos lembra de algo muito importante, extremamente importante, que diz: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Olha só quanta responsabilidade para mim e para você. Enquanto nós estamos em silêncio, o inimigo está lançando as suas mensagens persuasivas e irresistível para desviar o maior número de pessoas do verdadeiro caminho. Satanás não quer que o ser humano conheça a palavra de Deus, ele não quer. Porque a palavra de Deus, quando entra no coração do ser humano, ela transforma, ela produz vida, ela coloca aquela pessoa em comunhão íntima com Deus, faz com que ela se torne um filho de Deus. Então Satanás não quer que a palavra de Deus chegue no coração do ser humano. E ele tem os seus meios, ele tem os seus métodos. E aí está algo onde Satanás está tendo vitórias, porque ele prega a discórdia e não a união. Ele prega o egocentrismo e não se importar pelo próximo. É isso que ele está fazendo. Mas nós não temos que dirigir a nossa atenção para o que Satanás está fazendo, e sim para a função de arautos, para a função de bons despenseiros que nós temos para com as pessoas que estão indo em direção oposta a Deus. E elas estão indo porque elas nunca foram instruídas. Elas estão indo porque elas não tiveram ainda o conhecimento a respeito da verdade. Elas ainda não ouviram profundamente a respeito da verdade e da simplicidade da palavra de Deus. Elas ainda não ouviram. Nós temos que ter consciência que estes que não estão recebendo a mensagem salvadora, porque nós estamos nos calando, nos levarão ao julgamento perante Deus. Eles irão nos levar em julgamento diante de Deus, por termos sido atalaias negligentes, por não os avisarmos. E diante da vida cristã, não podemos ficar parados e calados. Nós precisamos falar para todo mundo a respeito de Jesus. Às vezes nós classificamos como doidos, aqueles que estão nos terminais, aqueles que estão nas ruas, falando a respeito de Jesus. Mas espera aí, eles estão fazendo, o que eu e você estamos fazendo? Qual a nossa participação para o reino de Deus? Qual tem sido a nossa participação? E nós temos a nosso favor os missionários que estão nos campos, como nossos porta-vozes, onde podemos usá-los para que a obra do Senhor vá adiante. Para isso, precisamos fazer missões, porque o único meio de alcançarmos o mundo com a mensagem de Cristo é através de missões. Aí eu te pergunto, diante deste projeto missionário que nós temos, você é um participante? Nós somos participantes? A oportunidade que Deus está nos dando. Nós temos aproveitado esta oportunidade? Será que nós estamos pingando na obra de Deus? De que forma? Tem hora eu faço, tem hora eu não faço, tem hora eu estou servindo, tem hora eu não estou servindo.
Como está a minha vida? Como está o meu compromisso para com aqueles que estão necessitando do evangelho da salvação? É algo muito sério, porque o juízo de Deus vai vir sobre os que ficam em silêncio, sobre os salvos que estão calados, sobre aqueles que têm a certeza da salvação, que estão indo para o céu e estão guardando só para si. O juízo vai vir. Nós vamos ter que prestar contas. Eu creio que ninguém aqui quer receber o juízo de Deus por ficar em silêncio. Precisamos então usar nossas vozes, nossos joelhos e nosso dinheiro para que Cristo seja anunciado. Lá em 1 Crônicas, capítulo 16, o versículo de número 23, diz assim: cantai ao Senhor em toda a terra, anunciai de dia em dia a sua o quê? Salvação. Anunciai de dia em dia a sua salvação. Quer dizer, não está falando ali, anunciai de mês em mês, não está falando anunciai de ano em ano, não, está falando de dia em dia a sua salvação, anunciai. De dia em dia, precisamos falar de Jesus, para não recebermos o juízo de Deus, pelo fato de estarmos calados. Não fique calado diante desta grande responsabilidade. E em segundo lugar, outra situação em que o juízo do Senhor será aplicado, é o juízo sobre os que não se dão por avisados. O versículo 4 do texto diz: se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada, e o alcançar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Aqui está algo que mais acontece nos dias de hoje. Pessoas não querem ouvir para não ter uma consciência pesada. Quanto menos souberem a respeito da verdade, mais livres se sentem para praticar coisas que eles desejam praticar. Coisas erradas, coisas ilícitas. Coisas que o mundo está oferecendo, coisa que Satanás está promovendo, coisa que esta carne está desejando. Então eles estão rejeitando a palavra de Deus, e o juízo vai vir sobre estes, para aqueles que estão rejeitando a palavra de Deus. E quando nós vamos a eles para lhes falar a respeito de Cristo, nos ignoram e nos colocam como dogmáticos e intolerantes. Aqui em Goiânia não é assim. Quando nós falamos de Cristo para alguém, eles nos recebem. Eu fico imaginando lá no sul, o pastor Fabiano sempre tem falado para nós, não é? Que lá no sul, lá você tem 5 minutos no máximo, nem 5, né? Alguns segundos, 1 minuto, para você falar o que você quer. 1 minuto para você falar o que você quer. E você não tem a liberdade nem adentrar o quintal da sua casa, da casa daquele que você está visitando. Você não tem a liberdade. Agora imagina Goiânia. O Goiânia é tão caloroso, o Goiânia é tão receptivo, que além de você ter que entrar, porque senão você vai ofendê-lo, você tem que tomar café, comer pão de queijo e N coisas, não é? Por isso que eu tenho essa estrutura aqui. Eu tenho essa estrutura porque eu vim para Goiânia. Então, olha só, irmãos, nós temos a oportunidade. Aqueles que estão nos taxando como dogmáticos e tudo mais, eles não estão aceitando a palavra de Deus, eles estão rejeitando a palavra de Deus. Juízo vai vir sobre eles, infelizmente. E isso acontece, não é? Nós temos os grupos de visitação que saem para fazer visitas e às vezes não encontram ninguém em casa. Não é para desanimar, é para continuar. E diante daqueles que às vezes nos causam um certo mal, um certo constrangimento, eu não posso odiá-los, eu tenho que amá-los ainda mais, porque eles estão cegos, eles carecem de Jesus. Então que tipo de atalaia estou sendo? Eu preciso ser um atalaia fiel. Eu preciso ser um atalaia que se importa com aqueles que não querem ouvir. Nós precisamos nos importar com eles. Nós precisamos, se não temos mais oportunidade de falar, então vamos orar por eles. Eu sempre usei o exemplo do irmão João Pereira, né? Onde a dona Maria Luísa orou por mais de 20 anos por ele. Agora imagina, certamente o irmão João era um homem difícil, duro, não queria saber do evangelho. O que a dona Maria Luísa fez? Orou,
orou, e este homem que estava na boemia, certa vez se converteu. E agora ele serve ao Senhor. Vale a pena? Vale a pena. Então nós não podemos nos calar diante destes que não querem ouvir. Nós não podemos nos constranger diante destes que não querem ouvir. Precisamos estar na nossa posição de atalaia. Imagina se os grandes homens de Deus se desanimassem quando ouvissem um não. Como que seria o mundo hoje? Onde estariam os salvos? Quem estaria pregando a palavra de Deus? Graças a Deus que estes homens, como D.L. Moody, Charles Finney, Jonathan Edwards, John Wesley, Martinho Lutero, Charles Spurgeon e muitos outros não se intimidaram diante das opressões. Eles não se calaram, eles sabiam a respeito da verdade e eles tinham que pregar a verdade. Eles sabiam a respeito do plano de Deus para a vida do ser humano e eles não se cansaram. E muitas almas vieram ao conhecimento de Jesus e nós somos frutos destas almas. Que bênção! Infelizmente, Satanás tem usado pessoas para desanimar os crentes. E o pior de tudo, sabe o que é? É que crentes estão se deixando se desanimar. Isso é o pior de tudo. Vamos voltar aos grupos de visitação? Quando você bate na porta, não tem ninguém, você se desanima? Não. Não vamos desanimar. Vamos voltar outro dia, vamos deixar um recadinho. Vamos continuar a obra de Deus. Vamos persistir naquilo que Deus tem confiado a nós. Que privilégio é poder servir a Deus. Que privilégio é poder estar servindo a Deus na obra de Deus. Que privilégio é. Que privilégio é poder abençoar vidas. E na verdade nós saímos abençoados. Que privilégio é. Vamos ser os atalaias que Deus deseja. O que nós devemos entender é que precisamos pregar a todos, pois é nossa responsabilidade. E quem não der ouvido à palavra de Deus, nós não seremos cobrados por estes. Nós não seremos cobrados por estes. Porque o juízo virá sobre os que não querem ouvir. E a pena para estes, infelizmente, será castigo eterno no lago de fogo que arde como enxofre. Se quanto mais falamos, mais eles rejeitam, maior o castigo que irão receber. Quando nós saímos para estar evangelizando, nós precisamos realmente fazer com amor, e este amor precisa ser muito real nas nossas vidas. E este amor precisa contagiar. As pessoas precisam perceber que nós a amamos. Ontem, e eu já falei hoje de manhã, nós ia começar o discipulado, aí chegou alguns irmãos que estavam fazendo visitas. E aqueles irmãos já tinham visitado um casal que veio fazer o discipulado. E eu pude ver quanto amor aquele casal retribuiu para aqueles que visitaram eles. Que bênção! É uma bênção. O amor, ele é recíproco. É o mesmo que ver uma criança fazendo algo de errado por não saber como fazer o certo. Então, quando isso acontece, nós somos levados a querer ensinar a fazer o certo. E isso precisa ser a nossa posição, porque estas pessoas que estão rejeitando, elas estão cegas para o sacrifício de Cristo e precisam ter os seus olhos abertos. O mesmo deve acontecer com aqueles que estão rejeitando o Evangelho, que não estão se dando por avisados. E nós temos em mãos a palavra de Deus, que nos dá todas as margens para isto. E nós podemos ler lá em 2 Timóteo 3,16, não é, que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. E 1 Pedro 3,15 nos faz as seguintes observações. Nós temos a palavra de Deus, não temos? Agora, 1 Pedro 3,15 nos adverte: antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estai sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Nós temos uma palavra perfeita,
que tem a capacidade de transformar a vida do ser humano, pois a Bíblia diz que é o poder de Deus, sobre todo aquele que se rende à palavra de Deus. Agora nós temos que nos qualificar. Estamos preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que nos pedir a razão da esperança que há em nós? E tem um outro detalhe. Se há alguém aqui que ainda não sabe da razão da esperança que há em nós, o momento é este, para que não venha receber o juízo de Deus, por não dar ouvidos à palavra de Deus. Se você está aqui nesta noite e não tem certeza de que quando partir desta vida vai para o céu, não queira receber deste juízo de Deus. Não seja aquele que vai tapar os ouvidos, trancar o coração. Não. Abra os ouvidos e abra o seu coração, porque Jesus Cristo quer entrar. E se você trancar este coração, João 3,18 é claro em dizer: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então o juízo de Deus virá. Virá sobre os que ficam em silêncio, virá sobre os que não se dão por avisados. E em último lugar, outra situação em que o juízo de Deus será aplicado é o juízo sobre os que ocultam a verdade. Ezequiel, capítulo 33, versículo 17, diz: todavia os filhos do teu povo dizem, não é justo o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é justo. Agora imagina só, alguém dizer que não é justo o caminho do Senhor. E o que mais acontece nos dias de hoje é líderes escondendo a verdade. Estes irão responder por todos aqueles que estão sendo enganados. E nós temos visto através das mídias, nós temos visto na nossa cidade, homens que estão falando em nome de Deus, enganando multidões. Eles vão pagar o preço. Eles vão ter que responder diante de Deus por estas vidas que estão sendo enganadas. E aqui estão aqueles atalaias que sabem que o perigo está vindo, que o perigo está batendo a porta, mas omitem e deixam que as coisas tomem outro curso. A grande razão porque igrejas não estão investindo em missões é porque seus líderes não ensinam, não pregam e não dão exemplo para se fazer missões. Se todos entendessem a realidade do ID de Jesus, não era necessário realizar congresso para mostrar para outros pastores que nós precisamos da participação deles para que os missionários possam executar aquilo que não podemos fazer e que é a nossa obrigação, é a nossa responsabilidade. Imagina ter que fazer congressos para que pastores venham entender a respeito de missões. Não era para ser assim, mas infelizmente é. Então nós precisamos agradecer a Deus, porque esta igreja, o Templo Batista Maranata, ela iniciou-se com uma visão missionária. Nós temos que agradecer a Deus por isso. Nós somos privilegiados por conhecer e por ter a oportunidade de participar de missões. Que bênção! Que bênção! E aí nós estamos sendo os atalaias que Deus deseja que nós sejamos. Se nós começarmos a não pregar mais sobre missões, nós iremos nos esquecer e a não dar tanta importância para a obra missionária. E quem irá responder por isso serão nós pastores, porque nós não estamos avisando, nós não estamos incentivando. Nós iremos responder por isso. Isso quer dizer que sempre iremos ensinar e pregar sobre missões nessa igreja. Sempre, sempre. Porque nós entendemos que é algo que vem de Deus e que todos aqueles que participam fielmente são abençoados. Todos, pode ter certeza disso. Todos aqueles que se envolvem em missões, que são fiéis, Deus tem abençoado. Deus tem suprido as necessidades. Deus tem aberto portas. E eu sou testemunha disso. Deus tem abençoado. Mas o principal de tudo
é que não queremos ser julgados por estarmos escondendo a verdade. Agora, esta questão não cabe só a nós pastores, porque ninguém está isento de pregar a salvação para os que não têm. Todos nós estamos responsáveis diante do evangelizar. E todos aqueles que estão, de uma maneira ou de outra, escondendo a verdade, receberão do juízo de Deus. Então você não quer receber do juízo de Deus. Então não fique quieto, não fique calado, não fique parado. Não oculta a verdade. Precisamos nos preocupar com esta questão tão importante, pois não podemos agir como Pedro agiu, negando Jesus para as pessoas. E nós podemos ver isso lá em Mateus capítulo 26, versículos 69 e 70, que diz: Ora, Pedro estava assentado fora no pátio, e aproximando-se dele uma criada, disse: Tu também estavas com Jesus o Galileu. Mas ele, o que ele fez? Ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. Pedro negou Jesus porque ele sentiu medo. Será que nós também não estamos negando Jesus porque nós estamos com medo? Agora eu pergunto uma coisa: medo de quê? Medo de quê? Ah, pastor, eu tenho medo de falar para as pessoas a respeito de Jesus. Irmãos, quem nos capacita é o próprio Deus. Quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Nós somos apenas atalaias. Somos simples instrumentos que Deus vai usar da forma que Ele quer usar. Então não precisa ter medo como Pedro teve medo. Como Pedro sentiu medo. E todas as vezes que nós ouvimos de rumores falando a respeito de Cristo e ficamos quietos, nós também estamos negando Jesus. Às vezes que nós ouvimos pessoas com dúvidas a respeito do Evangelho e ficamos quietos, estamos também negando a Jesus. Ah, pastor, mas eu não sei como explicar esse texto que elas estão dizendo. Precisamos estar preparados, não é verdade? Então precisa criar interesse em mim, em buscar conhecer, para que eu esteja preparado, para responder para todas as pessoas a razão da esperança que há em mim. Quando nos camuflamos, olha só a expressão, quando nós nos camuflamos para que as pessoas não saibam que somos crentes, estamos negando a Jesus. Deixa eu ficar na minha, ninguém precisa saber que eu sou crente. Aí se eu der alguma rata, ninguém vai saber que eu sou crente, ninguém vai me cobrar por isso. Que tipo de luz que é esta? Não tem como falar que é luz. Como que você põe uma luz? Como que você põe uma candeia debaixo da mesa? Que efeito que ela vai fazer? Nenhum efeito. Nós precisamos estar em cima da mesa para realmente brilhar e fazer a diferença. Se camuflar para que as pessoas não saibam que somos crentes, estamos negando Jesus. Isso é muito sério. Certa vez eu presenciei 2 homens falando a respeito de igrejas, pastores, dinheiro e outras coisas relacionadas ao cristianismo. Sabe o que eu fiz? Fiquei quietinho. Pensei comigo, eu não vou entrar nessa não. E eu saí dali me sentindo como Pedro. Neguei Jesus. Eu poderia ter falado de Cristo para aquelas pessoas. Perdi a oportunidade. Perdi a oportunidade. Mas aprendi a lição. Aprendi a lição. Nós não podemos ocultar a palavra de Deus. Não podemos. Porque senão nós vamos receber um duro juízo. Por isso que nós estamos fazendo. São situações que nos cercam todos os dias. E se não estivermos sempre preparados, iremos esconder a verdade. Irmãos, o juízo de Deus virá sobre os que escondem a verdade. Eu espero que você não esteja escondendo a verdade, mas que ela possa ser muito transparente através da sua vida, através do seu exemplo, através do seu testemunho. Que você possa pregar para as pessoas, através da pessoa que você é. Que as pessoas possam olhar para você e dizer: este é um cristão, este é um servo de Deus. Como falaram a respeito de Eliseu. Será que estão falando de nós como falaram a respeito de Eliseu?
ali vai um servo fiel de Deus? Será que estão falando isso a respeito de nós? Ou infelizmente estão mencionando a respeito de nós como, nossa, e ainda diz que é crente. Isso é muito pesado, não é? Ouvir uma expressão desta. Muito pesado. Estão dizendo exatamente isso. Aquele é um atalaia negligente. Não precisamos ouvir e muito menos receber do juízo de Deus. Porque o juízo de Deus, ele é muito severo. Nós sempre olhamos para o contexto em relação a Deus, como Deus sendo aquele ser amoroso, misericordioso. E Ele é sim. Ele é amoroso, Ele é misericordioso, Ele é benigno. Deus é tudo isso e muito mais. Só que Ele é justo. Ele não vai fazer acepção de pessoas. E Ele nem vai ficar dando tapinha nas costas de alguns e dando chicotadas nas costas de outros. Deus não faz isso. Deus é justo. E aquilo que Ele promete, Ele vai cumprir. Então não vamos brincar com Deus. Não vamos. Não vamos brincar com a mensagem de salvação. Não vamos. Não vamos brincar com este ser que é salvo em Cristo Jesus. Não vamos brincar com isso. Porque nós temos uma responsabilidade. Nós somos atalaias e precisamos desenvolver na íntegra esta posição como atalaias. Precisamos. E eu quero concluir dizendo que ficar em silêncio quando se deve falar é um ato de desobediência para o que deve ser feito. Negar a palavra de Deus que está sendo pregada é um ato de rebeldia. E esconder a verdade que deve ser exposta a cada dia é negar a Jesus. Precisamos pregar a palavra para que pessoas se convertam e para que as mesmas testifiquem do Salvador para outros também. Precisamos executar o ID de Jesus. E lembre-se, não podemos fazer silêncio diante do céu que está preparado para cada um de nós. Não podemos nos calar por isso. Não podemos fazer silêncio diante da vida que nós teremos quando partirmos deste mundo. Não podemos fazer silêncio diante do reino que está reservado para todos aqueles que recebem a Jesus como seu único Salvador e Senhor. Não podemos fazer silêncio. Precisamos avisar. Precisamos proclamar. O juízo de Deus virá sobre os que ficam em silêncio, sobre os que não se dão por avisados e sobre os que ocultam a verdade. Que o Senhor nos ajude a não nos calarmos a respeito da salvação. Que possamos ser atalaias, atentos e responsáveis para com o reino que pertence a Deus. Isaías, capítulo 52, versículo 7, diz: quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião: o teu Deus reina. Quão formosos são os pés daqueles que estão anunciando a salvação a todas as pessoas. Não vamos perder esta oportunidade. Todos nós somos atalaias. Se você é salvo em Cristo Jesus, você é um atalaia. Você é aquele que precisa avisar. Precisa deixar as pessoas cientes a respeito de dois caminhos, que é o da salvação e da perdição, e que elas precisam de salvação. Precisamos ser um atalaia ativo e fiel. E Deus vai recompensar a cada um. E Deus vai honrar o nosso esforço. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Feche seus olhos e vamos orar neste momento.